bem-vindos ao Papo de Armazém, o podcast da pós-colheita de grãos. Sou Eduardo Monteiro, CEO e fundador da WebSilos, também aqui do Papo de Armazém. Estamos hoje no Paraná. Em vez de nós irmos para a Holanda, né, está aqui. Hoje a gente está aqui em Ponta Grossa. Estou aproveitando uma equipe aqui fantástica, com muita experiência na área de moinho. E estamos aqui na Frisia, né? Eu vim fazer um trabalho aqui na Frisia e já estamos junto com a Capal e também com a Castrolanda. Juntos elas formaram a Union, que depois já vamos falar sobre o que é essa união aqui no Paraná, das cooperativas, e também aqui no Moinho Herança Holandesa. Estamos com um grupo aqui de 5 profissionais e nós vamos aproveitar e fazer a volta aqui na mesa, onde rapidamente a gente vai falar o nome de cada um, a função que faz aqui, para quem está nos ouvindo e assistindo aí também, para a gente entender um pouquinho mais o que as pessoas fazem, que o grande propósito aqui da WebSilos é conseguir levar conhecimento em todos os lugares, né? Aqui no Brasil e fora também, através do Papo de Armazém, e a gente sabe que ajuda muita gente. Então, vamos aproveitar essa turma que tem muito conhecimento técnico aqui da parte de trigo, no moinho, questões comerciais também a gente vai trazer, produção e assim vai. Bora lá então? Bora lá. Então tá bom. Seu Cleonir, seja bem-vindo então ao Papo de Armazém. Agradeço aqui a disponibilidade por estar aqui, que eu sei que a hora aqui que está nessa mesa, a hora técnica da mesa aqui, não é das mais baixas não, a turma aqui é de peso, viu? Então vamos aproveitar e quem está nos ouvindo aí, fica até o final, aproveita. Seja bem-vindo. Obrigado. Então eu sou o Cleonir Ongarato, né? Sou o gerente de negócio da unidade Moinho de Trigo da Union. A Union é composta por 3 cooperativas, como ele já explicou. Frisia, Capal e Castrolanda. Estou aqui no moinho já fazem 10 anos, né? Desde que o moinho inaugurou, iniciei meus trabalhos aqui. Muito bom, maravilha. Bora lá, vamos passar aqui o microfone aqui, vai dar uns barulhinhos aí para quem está ouvindo, mas não tem problema. Vamos lá. Boa tarde a todos, eu sou Gilberto Machado, trabalho no Moinho Herança Holandesa há 11 anos. Eu trabalho na área de produção, responsável pela moagem, recepção de trigo e moagem, diretamente na produção. Sempre tem um radialista, né? Tu viu a voz? Rapaz do céu, aqui tem mais coisa escondida aqui, além do conhecimento técnico em trigo, hein? Depois vamos descobrir. Eu sou o Xisto Antunes dos Santos, eu estou na cooperativa há 5 anos, comecei aqui estagiando, desde então estou aqui. Eu sou analista de qualidade de trigo, eu cuido da parte da classificação, parte da segregação, armazenamento da matéria-prima e também estou auxiliando junto nas análises e composições das mesclas para o processo de moagem. Bacana, obrigado Xisto, maravilha. Boa tarde, eu sou o Luiz Henrique, também estou no moinho já desde o início, então aí há pouco mais de 10 anos, sou especialista de compra de trigo. É isso. Então quem quer preço de trigo já sabe com quem falar. Né? Tá bom, bora lá. Boa tarde a todos, né? Eu sou o Emanuel, então eu sou o coordenador de produção, né, da indústria. Então fico toda a parte de produção, controle de qualidade e desenvolvimento de produtos. E estou aqui também desde a fundação do moinho, né, no início das obras, há 11 anos. E aí estamos, mas também já trabalhei em outros moinhos, né, então já tenho uma larga experiência em moinhos, tenho uns quase 30 anos de mercado. Eita, nós tem conhecimento aí, viu? Vamos aproveitar. Aqui já sabe até onde é que está as vigas, os pilares aqui, acompanhou Exatamente. Desde o início, né, que bacana. E a gente vê que tem muita experiência na mesa e é interessante quando a gente consegue ter dentro de uma empresa toda essa experiência. Experiência a gente sabe que não é só tempo de casa, né? Mas principalmente como que a gente está trabalhando com o dia a dia, os problemas que vêm, as soluções que vêm, como é que a gente reage a tudo isso, né? Isso que é bacana. E vamos lá então, vamos falar um pouquinho mais, iniciar aqui nossa conversa em relação à história, como é que foi essa união que teve aqui das cooperativas,
que eu vou dizer para vocês aqui, né, hoje estando aqui no Paraná, em todos os treinamentos que a gente faz, Brasil afora, seja online ou presencial, a gente observa o Paraná extremamente diferenciado em termos de cultura, em termos de trabalho, em processos também, que é bastante diferenciado. Isso eu vejo, dependendo muito da região, tem anos de diferença. Anos de diferença de experiência, de cultura principalmente. E cultura tem que ser muito forte, né, para a empresa permanecer e cada vez crescer mais. Isso eu vejo muito aqui no Paraná. E pelo visto, essa união deve ter dado muito resultado, né? As cooperativas aqui, né, então da Unio, né, hoje no Moinho de Trigo, né, como eu já comentei anteriormente, são 3 cooperativas aqui da região dos Campos Gerais, sendo ela a Frisia, que a Frisia, para quem não conhece, é a antiga cooperativa Batavo, onde ela mudou a razão social, a Castrolanda de Castro e a Capal de Araputi. Então, essas 3 cooperativas juntas, elas se juntaram e formaram a Union. Então, a Union, ela tem negócios de moinho de trigo, tem os negócios de leite, né, com algumas indústrias de leites no Paraná e São Paulo, e também a Union agora se juntou à Aurora com o frigorífico. E também tem mais uma nova intercooperação, onde tem mais algumas cooperativas do Paraná, né, incluindo a Agrária, Bom Jesus, né, também, e a nossa vizinha Copa Agrícola, mais as cooperativas da Union que tem a Maltaria Campos Gerais, né. Então, realmente o Paraná, ele vem trabalhando bastante forte na intercooperação, né, e esse é o grande objetivo, ao invés de você competir, você cooperar uma com a outra, né. Então, embora tenha intercooperação, né, o negócio ele tem que funcionar de uma forma isolada, né, de um modelo cooperativista. Então, o negócio, o moinho de trigo, ele tem que apresentar resultados. Então, é como se nós fôssemos uma empresa particular mesmo. Onde a única vantagem que as cooperativas têm, né, para o moinho, né, ela ter a preferência na venda do trigo. Então, nosso originador, ele faz as cotações de trigo, junto com a produção eles observam a qualidade desse trigo, se atende ou não atende aquilo que a nossa indústria precisa, né, baseado nas especificações dos clientes. Então, as vantagens competitivas que o mercado tem, né, nós buscamos aproveitar. E, assim, das cooperativas, elas terão a preferência pela venda para o moinho, se elas tiverem condições iguais às de mercado. Então, né, isso auxilia muitas vezes pode até atrapalhar, né? Então, em anos de safra cheia, de safra boa, né, quando todo mundo tem trigo para vender, então as cooperativas têm uma grande vantagem. Mas nos anos que a gente pode ter uma quebra de safra, como já aconteceu aqui, então o moinho é livre para ele buscar matéria-prima de qualidade onde for possível conseguir ela, né? E esses últimos anos mostrou para nós aí que teve bastante variação de qualidade, principalmente aqui nos Campos Gerais, né, onde o clima não ajudou. Nossos produtores aí não tiveram anos bons na lavoura de inverno, tiveram que vender seus produtos aí a preços não satisfatórios, que não cobriam os custos, e o moinho, né, desta forma teve que originar produto de qualidade bem mais distante daqui e longe da nossa intercooperação, né? Então, é dessa forma que funciona o nosso negócio, né? Já é difícil gerir uma empresa quando a gente consegue tomar as decisões dentro da empresa, seja familiar ou sem ter essa união com outras, né, cooperativas ou empresas do setor. E quando a gente traz toda essa turma, e é uma turma de cooperativas muito grande, né, muito forte, tanto de estrutura, cultura, a gente tomar essas decisões aqui não é fácil, né? E é importante ter dentro do plano do moinho aqui esse discernimento, né, e esse foco de trabalho na qualidade final.
tenho qualidade aqui na região de originação? Não. Então vamos ter que buscar fora. E quando a gente busca fora, vai para Minas ou outras regiões, né? Aí o custo logístico aumenta bastante, né? Perfeito. Mas isso faz parte do negócio, né? Então, quem manda na qualidade do produto é o cliente. Se nós mandar uma farinha fora da especificação, por tentativa, né, de mandar uma qualidade inferior, ele vai ter essa percepção na linha dele, seja ela na indústria de pão, de massas ou biscoito, né? Então, o nosso compromisso, né, claro que temos um compromisso com o nosso cooperado, mas em primeiro lugar é zelar pelo nome da herança holandesa e também zelar com o nome do moinho, né, com o cliente, né? E hoje, vamos falar em cliente, nós temos dois tipos, né, de clientes, digamos assim, né? A originação e o cliente final, que vai a farinha ou os demais produtos, né? Hoje, o trigo ele vem preferencialmente aqui do Paraná, e caso não tenha no Paraná, hoje quais são os principais mercados que vêm? Então, isso depende muito do ano, né? Então, a safra brasileira ela é bastante longa, né? Então, o norte do Paraná começa a colher antes, depois vem para as outras regiões, né? Aqui os Campos Gerais, para depois descer para o Rio Grande do Sul, né? E isso tudo depende das questões mercadológicas, né? Então, de acordo com como que vai estar a passagem da safra, como que está teu estoque de passagem, a qualidade do estoque de passagem, a qualidade que está vindo da nova safra. Então, esse modelo, essa estratégia, nós temos que ir renovando ela, diria assim para você, semanalmente, né? De acordo com o comportamento de clima, com o comportamento mercadológico, né? Oscilação do dólar, porque tudo isso influencia no custo do nosso estoque e na qualidade também do nosso estoque. Mas com a instalação do moinho de trigo, né? Então, lá no começo foi feito um trabalho assim, da gente aqui do moinho, junto com a Fundação ABC, que é um centro de pesquisa das 3 cooperativas, né? Então, onde se definiu as melhores variedades na época e se plantava uma grande quantidade de variedades. Então, a gente definiu o que seria o melhor para atender o mercado, né? De acordo com os nossos segmentos que a gente atende, né? E com isso reduziu e definimos quais as melhores variedades e reduziu um pouco o número de variedades plantadas para a nossa unidade de sementes, né? Então reduziu um pouco para facilitar a segregação depois na colheita. E isso a gente teve um ganho de qualidade muito grande nos trigos aqui das cooperativas. Então hoje o trigo das cooperativas são bem aceitos no mercado, né? Então, se o moinho não fica, e tem bastante concorrente aí que compra os trigos da cooperativa também. Uhum. E é interessante essa forma para poder segregar, tem que ter essa organização anterior, né, como vocês tiveram, né? Dá uma mudança enorme na qualidade e também na operação, aqui que fica mais fácil, entre aspas, né? Mas fica mais prático de receber esse produto, né, lá do produtor, já com uma segmentação correta das variedades, né? É isso que antes o pessoal entendia, eles plantavam bastante trigo, né? Mas com a instalação do moinho começou a entender mais o mercado, né? Como que é o outro lado, que não adianta eu ter um produto que ninguém quer. Então tinha algumas variedades que até que saíram de linhas, né? Que eram muito boas, atendia o produtor em termos de produtividade, mas não atendia em termos de qualidade. Até porque as 3 cooperativas juntas, elas plantam e colhem, em média, né, quando o ano ajuda, aproximadamente 450 mil toneladas de trigo, né, para um moinho que consome 140 mil. Então, esse trabalho que o moinho vem fazendo junto com as cooperativas para poder identificar melhor cultivar, identificar a melhor forma de segregar, ela não beneficia só o nosso moinho, ela beneficia a cooperativa como um todo na hora de comercializar a produção, né? Então, porque a mesma necessidade que o nosso moinho tem, você consegue enxergar também em outros moinhos. Outros moinhos também se beneficiam desse trabalho, né? Que é um papel muito forte de cooperativas, né? Em relação à comercialização do trigo, hoje, que tu entende, assim, quais são os principais pontos que devem ser analisados pelo produtor? Se a gente pode navegar um pouquinho aqui com o produtor
relação a períodos que ele tem, né? Tem do plantio, tem a colheita. Quais são as melhores épocas que o produtor que está nos ouvindo aqui ele pode pensar, ó, se tem armazenagem, no caso, ó, posso ver se eu consigo trabalhar melhor junto com o moinho aqui em tal época, ou não tem, basicamente das cooperativas aí que está vindo. Como é que funciona esse mercado do trigo aqui para vocês? O produtor tem vários pontos que ele precisa enxergar antes de definir qual é a cultivar que melhor atende a necessidade dele, né? Ele vai enxergar período em que vai colher, período de ciclo, qual é a cultura que antecede e qual que precede, né? Então, ele tem um leque de informações que ele precisa avaliar antes de definir. Mas, olhando a necessidade do moinho, o que ele precisa enxergar primeiramente? Ele precisa enxergar em relação à qualidade, né? Você vai ter alguns pontos de qualidade, como, por exemplo, o trigo que entrega o melhor pH, né? Que está diretamente ligado à questão de rendimento, fale number, estabilidade, a absorção, o P/L. Então, assim, conforme o passar do tempo, as indústrias, os clientes do moinho vão passando a ficar mais exigentes com relação a parâmetros de qualidade na farinha, e para que o moinho passe a atender essas necessidades dos nossos clientes, a gente precisa também repassar essas necessidades ao produtor, ou quem está fornecendo a matéria-prima para o moinho. Então, são vários pontos, os principais são esses que eu citei, mas, enfim, é um leque muito grande de informações que ele precisa observar antes de definir, né, qual é a melhor cultivar que atende ele. E hoje, entrando em alguns parâmetros, né? Ainda em relação nas compras ali, tem o pH, o file number, enfim, mas hoje os principais parâmetros são esses 4 citados? Olha, hoje a gente trabalha com, então, vamos lá, pH, file number, estabilidade, cor, absorção, né? Hoje são os principais, é essencial que a gente tenha essas informações. Aí, dependendo da farinha, do tipo de farinha que você pretende produzir, ou o cliente que você busca atender, ainda tem mais alguns parâmetros mais específicos que você precisa observar. E hoje com o mercado, do jeito que está, vamos lá, a gente está gravando aqui, estamos em janeiro, dia 29, 30 de janeiro? 30, eu acho, né? 29 de janeiro. Eu voltei de férias faz pouco, então, né? Eu não estava muito cuidando das datas ali, dava uma perdida um pouquinho. Falando em mercado, o mercado é complexo, né? A gente pode falar uma coisa que hoje, ainda nem ter lançado, pode o mercado dar uma virada, né? Como é que estão as expectativas aí nesse primeiro semestre em relação à comercialização do trigo? Está mais parada? Vai estar acelerada? Como é que está? Consegue ter esse horizonte aí de 6 meses para frente? Bom, para a gente poder responder, a gente tem que entender um pouco como que foi a safra agora 2024-2025, né? Então, é uma safra que ela veio com um volume de quebra bem expressivo, principalmente no Paraná, que teve praticamente 50% da produção, né, foi em quebra, né? Deixou de colher 50%. Os estados que vêm acima também, Minas, São Paulo, também tiveram quebra. Com exceção do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul ele vem com uma produção boa, porém, o Rio Grande do Sul eles têm uma dificuldade com relação à segregação. Eles trabalham um pouco diferente em relação ao Paraná, a forma de segregação. Tá? A maior parte dos produtores do Rio Grande do Sul eles trabalham a segregação apenas por pH. E quando a gente olha essa segregação só por pH e a gente olha a necessidade dos moinhos, elas não casam, né? O que um tem a oferecer não é necessariamente o que o outro busca. De forma geral, o que a gente tem? A gente tem um Brasil que vem com uma safra de aproximadamente 8 milhões de toneladas, alguns relatórios apontam um pouco mais, outros um pouco menos, mas em média 8 milhões. Você vem com uma Argentina com 18 milhões de toneladas, mais 4 milhões de estoque de passagem. Olhando os números a grosso modo, você tem trigo suficiente para poder atender. Tá? A dificuldade está em relação à qualidade, porque os moinhos buscam qualidade de matéria-prima. Então, a gente vem com um mercado que está hoje, no cenário de hoje, com pouca procura por parte dos moinhos. Boa parte dos moinhos já vem aí bem abastecidos, né? Em contrapartida, você também, quem tem trigo, né, que segurou o trigo até agora, também não está com muita pressa de venda, porque vem buscando também condições melhores para poder comercializar a produção. Então, assim, a curto prazo, eu digo isso para um ou 2 meses, eu vejo um mercado andando um pouco de lado. Tá? A gente precisa que na outra ponta, que é a ponta da farinha, o mercado comece a andar um pouco mais também, que você comece a ter melhores preços de farinha para poder incentivar os moinhos a voltarem para o mercado, comprar volume, né? E fazer sim a roda girar.
Até porque tem safra de soja chegando, o milho já chegou em muitas regiões aí, né? Então tem que liberar estoque que está dentro dos silos, então tem que acabar vendendo às vezes, o preço já não pode às vezes ficar tão interessante assim, né? A gente ainda observa um pouco menos a pressão da necessidade de abrir espaço nessa safra em razão da quebra que teve aqui no Paraná. Existe, porque a gente vai vir com uma safra de soja boa, né? O pessoal vem dizendo que vem com uma safra cheia. Mesmo com a quebra, né, que teve na safra do trigo, ainda vai precisar liberar alguns espaços, mas já não é uma pressão assim tão grande como a gente sentiu em anos anteriores. Produtor vindo, precisando vender hoje para retirar amanhã, já não é assim uma busca tão grande. Embora você ainda tenha alguns casos. E hoje, ainda aproveitando o assunto comercial aqui, qualidade / comercial, hoje qual é o trigo que seria o mais procurado, que a gente conseguisse agregar mais valor, né, nesse sentido? Porque tem trigo para bolacha, para farinha, assim, várias possibilidades, né? Hoje o que está demandando mais? Essa resposta eu vou dividir a bola com o nosso pessoal da indústria, mas isso vai o que define o trigo que você precisa buscar para a indústria é o mercado que você busca atender, né? Se eu quero atender um mercado para biscoito, ou se eu quero atender um mercado para panificação, é isso que vai definir a matéria-prima que melhor me atende. Com relação à qualidade, o Manuel pode explicar melhor para nós. A dificuldade hoje maior está nos trigos para panificação. Então, principalmente pães industriais, né, que demandam um trigo de estabilidade um pouco melhor e glúten mais alto. Então esse trigo normalmente os trigos melhores seriam aqui do Paraná, só que como quebrou muito, então o trigo do Rio Grande em algumas regiões atende, mas como a segregação lá não é boa, sempre então você não consegue pegar um produto bem homogeneizado. E falando pelo Rio Grande do Sul, até me espantou um pouco, porque como eu venho da cooperativa e estava mais ativo até 2020 dentro da cooperativa, né? E lá a gente buscava, na região mais de Vacaria, ali que a gente estava conversando aqui antes, segregar também um pouco mais por variedades ali, quando conseguia, né? E parece que estão finalizando essas questões lá. Então cada vez menor a segregação por variedade também, né? Isso que eu achei estranho no Rio Grande do Sul está indo para esse lado também, né? Isso que eu achei bem estranho. E aqui ainda a ideia é que fique essa segregação, que consiga segregar mais assim, né? Então não sei por que no Rio Grande do Sul estão indo para um lado meio ao contrário, né, da questão da qualidade, para a gente conseguir segregar bem esse produto. De qualquer forma, esse ano o Brasil vai importar mais trigo, né? Vamos ter que importar em 6 milhões de toneladas, muito provavelmente da Argentina, né? Porque fora do Mercosul tem a tarifa mais alta, então inviabiliza. Na Argentina tem a questão da segregação por variedades lá? Lá eles têm, mas eles plantam poucas variedades, né? E o clima ajuda, né? Então o trigo é bem estável. Então tem alguma região, por exemplo, a região de Necochea, por ali, que eles plantam trigo que chama baguete, e esse não atende o mercado brasileiro. Uhum. Então a gente pega mais a região de Up River, de Bahia Blanca, né? Outras regiões. Certo, maravilha. E em relação, nós indo um pouquinho para o lado do moinho aqui em si, né? De recebimento com as qualidades. Hoje, chegou um trigo para panificação. Como é que é todo esse processo? Então, chegou do produtor ou da cooperativa, seja de onde for, chegou na balança. Como é que é feito esse processo da balança até o processo em si do moinho? Na verdade, já começa um pouco antes, que daí tem as análises e as cargas de abertura que vem, para a gente avaliar como que tá esses parâmetros para definir para qual silo vai. Mediante aprovação para os parâmetros, por exemplo, de panificação, a gente já começa a segregar para lá e a gente acompanha todo o trigo que está vindo. A gente faz as compostas de todos os caminhões que vêm para ver se nesse período ainda não está variando esses parâmetros, para que não esteja um problema no silo que está disponibilizado. Mas em si já começa antes e a gente tem as avaliações da classificação para verificar se todos os parâmetros estão mantendo. Vou te contar uma coisa que a gente fazia lá, né, que acontecia, não que queria fazer, na carga de amostra, né, que é para ver como é que está o trigo para vir para o moinho. Pessoal, vamos mandar uma carga de amostra para o moinho X, né, um exemplo, e eles pegavam a melhor amostra que tinha, a melhor que tinha.
Gente, é bem interessante, mas vocês vão conseguir manter essa qualidade até o final? Ou qual é a quantidade que a gente tem desse trigo para conseguir mandar para o moinho, né? Então, a pergunta que eu quero te fazer, Xisto, é em relação a essa variabilidade que se tem, porque são diversos produtores que a gente recebe e armazena, por mais que seja a mesma variedade, são de diversos produtores. Essa variação tem um percentual para a gente ter uma noção. Olha, eu enviei uma carga com tal condição, pH X, P sobre L, Y, e tem uma variação para isso, para a gente ter uma noção, quem está no campo? Alguns parâmetros são avaliados todos os caminhões na classificação, o pH, a umidade, a impureza, o Fale Number. Daí a gente já tem os critérios pré-estabelecidos pela própria classificação normativa. Daí o Fale Number 250, a impureza, seguindo todas as classificações, e o pH também, acima de 78. As demais análises levam um tempo a mais, que daí a gente precisa de avaliação do laboratório. Daí, nessa questão, como eu comentei, daí cada 3 caminhões a gente está levando uma amostra para a gente ver como que está essa variabilidade. Se a gente vê um desvio grande nessas outras também, da parte de rheologia da farinha, a gente também já verifica com o fornecedor, a gente interrompe o abastecimento, ou vai ter que segregar para outro silo. Mas em si essa questão. Daí tem, por exemplo, uma variedade que a gente mais para o segmento de massa, que ajuda bastante, que é a parte do trigo branqueador. Nesse caso, a gente tem um equipamento para verificar. A gente consegue verificar tanto o cultivar quanto a porcentagem da classe do trigo. Daí a gente já consegue ver quantos % daquela semente, daquele trigo que está, é branqueador mesmo. Que daí a gente já consegue segregar. Que daí para os demais parâmetros, até a gente fazer as análises, vai uma carga ou outra, a gente vai homogeneizar, e daí não há um grande impacto. Mas já para um trigo branqueador, qualquer mancha que pegue ali, a gente não vai conseguir atender a cor, não tem como corrigir daí também a cor por algum aditivo ou outro processo. Então daí a gente já essa é uma análise que a gente faz carga a carga para verificar. Daí, pelo menos dando acima de 80% do cultivar, né, da classe branqueador, daí a gente vai segregar e vai continuar. Reprovando, a gente ainda tenta verificar se a gente correr para fazer uma análise de cor a seco mesmo, sem umidificar o trigo, ou até tentar guardar para saber se às vezes, mesmo com uma porcentagem menor, ainda consegue bater o parâmetro de cor com 94,5 no Minolta. Porque deve ser uma dificuldade muito grande, né? A gente conseguir manter o padrão de qualidade elevado quando se tem uma safra ruim. E a safra ruim hoje, ano passado foi no Paraná, Rio Grande do Sul teve regiões boas, regiões ruins. E é difícil manter a qualidade, né? Então, para quem está nos ouvindo, assim, tem muita gente que está embarcando no trigo, e a gente fica, às vezes, pé da vida, agora reprovou carga lá, seja trigo, soja, seja o que for, né? Mas vamos ver o lado de cá, né, do moinho, né? O desafio que se tem para conseguir fazer dar certo, né? O resultado final lá que vai para o cliente final, né? Nós temos os pontos de corte, né? Então, assim, dentro de uma faixa, acima disso, para atender, temos critério. Acima desse valor atende, abaixo está fora, aí se está fora a gente suspende, né, como o X falou. Aí se ele não serve para um segmento, pode ser que serva para outro. Aí a gente passa para o pessoal do compras, que vai, aí se comprou como aquela qualidade, se não serve, vai para negociar preço ou devolve. Além disso, nós temos uma variação mesmo, porque vem mesma variedade de produtores de lugares diferentes, tem um percentual de variação. Então, o que a gente utiliza? A gente pega os silos, sempre nós estamos, o que está recebendo não está utilizando. Aí depois ele é homogeneizado para entrar na mescla. Então todo o trigo que vai moer já foi homogeneizado. Então eu tiro a variação dentro desse lote dos silos. Então a gente mescla sempre mais de um silo, então você reduz bastante a variação. Então ela fica bem estável a farinha, né? E assim como o Manuel está falando, né, muitas vezes no mercado você ouve, não querem receber o meu trigo porque o preço do trigo agora baixou. Não querem receber o trigo agora, lá está reprovando porque o trigo agora subiu, né?
Nós não temos essa política, né? Então, se nós temos um contrato em aberto, seja ele de 1, 2, 3, 10 mil toneladas e nós compramos, nós vamos honrar com o recebimento desde que a qualidade acordada ela esteja atendendo a indústria, né? Não existe isso de reprovar porque subiu, porque baixou o trigo. Nós compramos os lotes, nós vamos receber, né? Então, a gente ouve muito isso do mercado, mas aqui com nós não existe esse tipo de coisa. Tem que acertar a qualidade. Se subiu o preço e nós erramos na hora da compra, que não é errar, né? É comprar na hora certa. Sim. Ou se baixou o preço, o mercado, depois do negócio feito, essa é a última coisa que nós vamos olhar, né? Primeiro é cumprir com os nossos compromissos. Inclusive, a gente tem um silo reservado aqui, que sabemos, principalmente quando o nosso fornecedor está mandando uma carga que é de longe, o custo do frete é pesado. E chega aqui e reprova, você mandar de volta, para ele é prejuízo, né? E isso atrapalha a relação comercial. Então, muitas vezes você acerta ali, como o Emanuel falou, né? A questão do custo, porque quando você vai vender um produto que é feito com trigo tipo 2, ele tem um valor de mercado abaixo, ele tem uma extração lá no moinho abaixo. Então, por esses motivos é que o trigo já é chamado tipo 2 e vale menos, né? Mas a gente ainda tenta fazer, né, esse recebimento, claro, quando tem espaço no moinho, para nós não sacrificar o nosso fornecedor também. Porque, como foi comentado, né, no início, muitas vezes o nosso fornecedor ele não tem todos os equipamentos que o moinho tem para fazer análise, né? Então ele mede o pH lá e ele está se direcionando pelo pH. Às vezes ele não faz o funny number, né? Mas não é, isso não quer dizer que ele está fazendo por maldade, mandando um trigo abaixo. Então por isso que a gente tem, né, essa política aqui dentro do moinho. Mas o que o X falou, aqui nós temos um equipamento que ele mede a variedade, ele identifica a variedade que está lá a cultivar. Então, nós usamos muito um trigo branqueador, né? Porque se não for da variedade branqueadora, já deu um percentual a menos, já reprova, não precisa de fazer outras análises. Mas ele pode ser usado para identificar outras variedades. Só que tem umas classificações de trigo, né? Então dá para a gente utilizar ele para ver as variedades. Ali você já tem uma ideia que se está fora ou não, né? E tá funcionando bem. Nós estamos há mais de um ano já trabalhando com esse equipamento e pelo menos ele está sendo bastante satisfatório, né, os resultados. Aí sempre o pessoal está atualizando as curvas, né? Que eles treinam o equipamento, né? As variedades, quando tem variedade nova, ele tem que atualizar as curvas. Até aproveitando para quem está ouvindo aí, né? Trazer um pouco da dor de quem está na ponta compradora, né? O que acontece? A gente precisa entender que, como o Cleonir falou muito bem, a gente tem o compromisso que a gente assume, tá? E quando a gente assume um compromisso com o fornecedor de matéria-prima, a gente também já está assumindo um compromisso na outra ponta com o nosso cliente de farinha. Então, eu busco uma matéria-prima que ela me permita atender o nosso cliente de farinha. E muitas vezes acontece durante o recebimento da matéria-prima ela variar a qualidade, e a gente entende que isso é comum, né? Porque, como foi falado muito bem, às vezes a gente segrega, o produtor segrega apenas por pH. Só que o moinho ele precisa funcionar como um filtro, tá? Não é porque isso acontece, é normal que aconteça, que a gente pode aceitar que isso passe da porteira do portão para dentro, né? Porque a gente precisa, independente da safra, da qualidade que tiver a matéria-prima, precisamos fornecer sempre o mesmo padrão de farinha. Então a gente precisa cuidar para que essa variação de qualidade ela não venha para dentro do nosso tipo de matéria-prima. E eu digo que isso é amador porque muitas vezes quem está nos vendendo a matéria-prima ele fala, mas o meu trigo está atendendo o moinho A, o moinho B e para vocês não atendem. Por quê? Porque os moinhos eles atendem mercados diferentes, né? Nem todos os moinhos atendem os mesmos clientes, né? Tem moinhos que são direcionados para poder atender indústrias e clientes de biscoito, outros são mais direcionados para massas, alguns para panificação. Automaticamente, nem sempre a mesma a matéria-prima que atende o moinho A vai atender o moinho B e C. Certo. Isso é importante colocar. E acontece muito isso, né? Que nós trabalhamos assim, um percentual da nossa venda, muitos são contratos alongados. Nós temos contratos que vai de dezembro até setembro, até a entrada da outra safra. Então,
Você tem que garantir esse trigo de qualidade para todo esse período. Então, muitas vezes a gente tem que alongar os estoques, né? Uma vez que você confirmou lá o contrato, eu tenho que ter matéria-prima e já tem que estar... o carregamento financeiro já está redeado, porque senão, dependendo da variação, ele pode trazer um prejuízo muito grande, né? E essa é uma questão que acontece com uma frequência bem interessante, né? Tá atendendo o moinho A, o moinho B, e com vocês aqui no caso não está dando, mas realmente tem que ver o outro lado da moeda lá no consumidor final, para que mercado que está indo, para que a gente possa ter uma tranquilidade na comercialização, né? Junto com vocês, né? Bacana, interessante. Vamos lá então. Tá quieto lá, ó, nosso radialista oficial. Vamos lá, vamos passar para o Roberto aí. Conta, nessa história toda que tu tá ouvindo aqui. Então, todo esse cuidado que nós temos aqui no moinho de trigo, né, da originação, da classificação, dos tratamentos, isso vai influenciar lá no processo de moagem, né, preparação de trigo, moagem, extrair as farinhas especiais, o rendimento das farinhas especiais, o rendimento da extração. Então, tudo começa em tudo que eles falaram, né? Então, se você compra o trigo bem, com qualidade boa, você vai ter uma moagem mais específica, uma moagem com maior rendimento, com uma maior qualidade, e sendo assim, a gente vai estar atendendo as especificações de todos os nossos clientes, né? Para pães, massas e farinhas de biscoitos também. Então, esse cuidado todo é que lá na ponta a gente consiga atender as especificações dos nossos clientes. E o que seria a farinha especial? A farinha especial, ela fica localizada no centro do grão, né? Então, que a gente chama de sêmola, né? Então, a parte nobre do grão é a sêmola. Então, na determinada parte da moagem, nós conseguimos retirar ela e direcionar para a farinha especial. Então, de uma mesma moagem, a gente consegue retirar 3 tipos de farinha, né? Essa especial, uma intermediária, que pode ser para massa ou para panificação, e uma terceira farinha, que seria a farinha comum, né? Que é a farinha mais escura, com um percentual de extração um pouco menor, né? E os mercados hoje, em relação aos 3 tipos de farinha, o que é o predominante, assim, em relação aqui na cooperativa, no final, consumidor final, o percentual disso? Saberia informar mais ou menos? O moinho busca sempre estar no mercado das farinhas especiais e panificação, né? Que existe o mercado para farinha de biscoito, só que o valor agregado ali não é muito vantajoso para o moinho, né? O Emanuel pode acrescentar um pouco mais sobre esse assunto, né, Emanuel? Mas hoje está assim, tá bem dividido, né? Então, entre panificação e massas, mais ou menos assim, tem uns 20% aí de farinha para biscoito, mais uns 40 e 40 mais ou menos entre panificação e massas, né? E outros usos, né? E além disso também nós temos a farinha integral, né? Então nós temos um moinho aí de farinha integral, onde a gente fornece também farinha tanto em pacotes para supermercados, né? Pacote de 1 e 5 quilos, saco de 25, big bag e no granel, o tanque também, para as indústrias de panificação. Então é um mercado que está crescendo bastante, né? E nosso moinho integral não é muito grande, é um moinho aí de 50, 60 toneladas por dia e trabalha cheio também, né? Então logo nós vamos precisar de ampliar essa planta. Mercado tem, né? Para ampliação, né? Tem, mercado tem. Agora, vai depender de alguns fatores para poder fazer esse investimento, né? Certo. E olha só, estava me lembrando aqui, numa cubagem, eu fui fazer um levantamento de estoque numa empresa e eu tive lá, quando eu fui entrar dentro do silo, Jesus amado, a quantidade de inseto que tinha lá, quase que me derrubaram do silo de volta, né? E lá eu brinquei, mas gente, já estão querendo fazer farinha integral aqui, vai ficar escuro isso aqui só por causa dos carunchos que estão aqui dentro, não é nem pelo que eles queriam fazer. O caruncho, né? Já está moendo o trigo, né? Gente do céu, pior que eu dou risada aqui, né, mas, pela brincadeira aqui, mas é preocupante, né, às vezes, né, porque cada empresa tem um perfil, né, a tropa é espelho do comandante, que eu digo.
Nós nem entramos no moinho aqui, eu já sei como é que é o nível que vocês têm de processos lá dentro. Eu imagino, né? Não é que eu já sei, eu já imagino como é que é o nível de processo lá dentro. Só pelo local do administrativo que a gente já entra, já enxerga daqui, como eu já vinha 2 anos atrás, na parte de soja e milho, a gente já sabe que tem muito processo aqui dentro, muito cuidado, né? Essa questão da qualidade em relação à qualidade dos grãos, em relação a pragas e tudo mais, é contigo também, X? O que tu cuida? É comigo mesmo também. Na verdade, isso também vai começar lá na classificação. Então, um dos motivos de recusa de carga principal é a questão da infestação. A gente não recebe nenhum trigo que esteja infestado, para não trazer uma infestação aqui para dentro. E a gente faz a segregação e cuida de cada silo individual. A gente também tem uma empresa terceira que vem fazer o monitoramento das pragas. Ela cuida tanto da parte de grãos quanto da parte já da farinha. Eles fazem monitoramento, fazem todas o perímetro da unidade, né? Como a gente também tem outras unidades por perto, então a gente tem que cuidar bastante, porque às vezes pode vir pragas das outras unidades para cá. Daí eles fazem as amostragens mensalmente para a gente ver como que está o silo armazenado. A gente cuidar, ver se precisa tomar uma ação preventiva, verificar se precisa fazer um expurgo do silo inteiro, verificar se às vezes não tem tentar ajudar a identificar às vezes onde a gente possa ter algum problema. A gente fica cuidando também questão da termometria para ver se não tem uma variação na massa do grão, para indica também alguma coisa. E daí é mais essa questão, principalmente que ajuda a gente já ter a empresa contratada que vem fazer esses monitoramentos, que ajuda a gente nessa questão, principalmente também a limpeza também dos silos. Silo das galerias, né? Faz a sondagem, sonda o silo uma vez por mês. Aí a gente faz inclusive faz as análises para ver a homogeneização do trigo como está, né? Sim. E é importante a limpeza, né? Quem está nos ouvindo, assistindo aí, a limpeza é o primeiro ponto, né? De tudo. Não adianta a gente querer ter a melhor tecnologia do mundo e não fazer o básico bem feito, né? Que é uma limpeza na volta dos silos, nos túneis, nos poços, que conta bastante o resultado. Pode falar? A gente tem daí nossa equipe já da descarga, né? Deles responsáveis por toda a limpeza. E tem os tratamentos mensais também dessa empresa, que também passar em volta de todos os silos e também, principalmente, cuidar sempre para não deixar um silo muito tempo parado sem fazer limpeza. Então a gente sempre está buscando esvaziar os silos para passar e fazer também tratamento preventivo. A própria empresa vem, a gente está colocando a diatomácea, né, que nos últimos tempos a gente está vendo que a resistência dos carunchos tem aumentado. Então já aumentou um pouco a dosagem do veneno, mas mesmo assim não... Sim. E também isso vai piorando, que daí vai acabar selecionando os mais fortes, né? Os melhores, né? Os melhores. Os bons vão ficar, os bons vão ficar e depois vai ficar mais difícil ainda. Daí a gente tá também utilizando o diatomácea, que vai fazer uma ação mais física, né? Mas se a gente for ver o nível que a gente tem que usar hoje de fosfina ou de outra coisa, em relação ao que o pessoal usa nos países mais frios, né? Na Europa, então aqui a gente usa uma carga muito maior, né? Porque tem um país tropical, né? Então a resistência dos insetos, né? É um problema sério, né? E a temperatura ideal aqui agora, né? Esse é o único parâmetro, né? Que o moinho não percebe de jeito nenhum. Caruncho, né? Esse, né? Chegou, apresentou inseto, ele vai voltar. Daí não importa a distância que seja, né? Se é perto, se é longe, aí não tem negociação. Então esse não entra para dentro. Deus o livre chegar lá no mercado, um carunchinho lá junto, né? Isso aí é um desafio muito grande, né? E às vezes no mercado tem bastante, né, insetos, né? Mas não, às vezes porque venham, né, do moinho, né? Porque já está lá, saiu de algum lugar, já foi para outro, e o próprio mercado também tem que fazer um controle muito rigoroso em relação a isso, né? A gente sabe que acaba pecando muito lá na ponta, né, dos mercados, né? E a gente foi aqui para a questão da qualidade de insetos e eu quero trazer um pouquinho de volta só para a farinha especial hoje. A farinha especial em relação a parâmetros, só para nós ir já para o
para o final aqui, ó, nós nem vimos, já passou 45 minutos aqui de conversa, passa voando, né? Na farinha especial, quero ver para ganhar dinheiro, né? Ver que a turma aí que está nos ouvindo e também nós aqui como Moinho, né? Falando nós aqui por estar aqui hoje, o interesse é que tenha um valor agregado, né? Que a gente possa trazer para o produtor, para as cooperativas também esse valor agregado. Que tipo de trigo que eu tenho que ter para ter uma farinha especial? Hoje o mercado tem alguns parâmetros, né? Então, na Argentina eles classificam 4,0, 3,0, 2,0. Aqui a classificação é um pouco diferente, né? Então a farinha até 0,45 ou abaixo disso, né? Que seria uma farinha mais clarinha, que tem um valor agregado. O pessoal usa mais em massas frescas, massa de pastel, lasanha, essas coisas, esse tipo de produto. Então tem um mercado grande para ele. Só que é uma farinha um pouco mais difícil de se produzir, né? Você tem um moinho bem ajustado, e se você tira muito dessa farinha, você piora as outras. Então depois dessa a gente tem uma que é 0,50, 52 de cinza, que é onde atende a indústria de massas especiais, né? E aí tem uma outra que vai aí na 65, em torno de 0,65, que também vai para massas, a massa de segunda linha, né? Massa, que eles falam massa de sêmola, né? Normalmente aquele macarrão com ovos, eles fazem com essa mais clarinha e faz aquele segundo que é um pouco mais escuro. Não quer dizer que não tenha qualidade, né? E no segmento de panificação também, aí você tem as farinhas que são um pouco diferentes. Para pães industriais e pão francês, a gente tem também uma farinha mais clara, principalmente, que vai para hoje, que é um mercado que cresceu muito, que é pães congelados. Então é uma farinha que demanda também uma farinha 0,50 de cinza, uma farinha um pouco mais clara, que a partir dos pães congelados trabalha com essa farinha. Pois é, para o pão congelado, não sei se a gente pode aprofundar um pouquinho mais, porque está cada vez maior a demanda pelo pão congelado. Porque a dificuldade de mão de obra nas padarias e tudo, então virou uma indústria grande de pães congelados. Eu tenho um conhecido lá que ele tem mercado, né, também. Foi para o congelado, tem uma empresa lá que ele ajudou lá a construir só para fazer os congelados, porque é difícil mão de obra hoje, né? Para açougue e padaria tá complicado, para tudo, né? E aquilo que você falou no início, né? Para ganhar dinheiro. Então, quando o nosso comercial vai fazer as vendas, então o que ele consegue um pouquinho melhor de preço na farinha especial, a farinha mais escura ela acaba perdendo preço, né? Então os moinhos em geral aí, né, eles sabem essa grande dificuldade, né, que dependendo do ano, né, quando os trigos estão mais claros, você tem uma oferta maior de farinha especial, a farinha especial acaba não evoluindo em preços. E nos anos que está difícil de ter trigo branco para fazer a farinha especial, você acaba gerando muita escura. Então, o excesso de farinha escura, muitas vezes, não supra a necessidade de preços da farinha especial, né? Por isso que os moinhos vivem trabalhando sempre muito apertados, né? Então, principalmente os moinhos novos, né? Que não tem uma tradição, falando mais em varejo, né? Que já estão com uma marca pré-estabelecida, que o consumidor já conhece aquela marca, vai lá e compra, né? Então a briga, né, além do excesso de oferta que temos hoje no nosso país, né, por muito mais moagem, né, além daquilo que o Brasil precisa para consumir, esse excesso de oferta e essa variação de qualidade que temos dos trigos, né, a cada ano, né, todo ano o moleiro sofre com um tipo de surpresa do campo, né? E faz tempo que não temos só surpresas boas, né? Sempre fazer ginástica aí para arrumar estabilidade, arrumar cor, um parâmetro ou outro, né? O pessoal tem que dizer que foi um ano atípico, né? Mas todo ano é atípico. Desde que eu entrei na armazenagem, todo ano é atípico. Nos últimos 3 anos, pelo menos na nossa região aqui, foi terrível a safra, né? E em relação ao pão congelado, tem uma característica especial que na farinha tem que ser observado. Ele falou da cor, né? Mas alguma outra característica? Sim, que aí tem? ele tem que ter estabilidade alta, né? Tem que ter um W bom. Então, normalmente nesses pães a gente trabalha com um percentual de trigo argentino, que ele para pão francês. Então quando assa depois ele tem que abrir a pestana, tem que ficar crocante. Então aí o trigo argentino ajuda nesses parâmetros. Aí a gente compõe uma mescla com o trigo argentino.
para esse tipo de panificação. Muito bom, muito bom. É isso mesmo? Positivo. Positivo? Confirmado? Confirmado. Quantas pessoas tem no moinho hoje, trabalhando? Na parte da moagem, porque a parte técnica, né? Então a gente tem 3 pessoas por turno, somando 9, e tem uma 10ª pessoa que é para ficar tirando férias, correndo os turnos, né? O moinho ele é automatizado, então tem 5 andares, e nos 5 andares 3 pessoas são responsáveis por ligar, desligar o moinho, regular o moinho, fazer a extração das farinhas, direcionamento para silos, alimentação do invase. Então o processo de moagem nosso é bem automatizado mesmo. E hoje essa mão de obra para trabalhar com automatizado, vocês formam internamente? Como é que é esse ensino para essa equipe? No início, né, quando a gente foi contratado em 2013, 2014, os cabeças já vieram treinados, né, as pessoas que iam trocar o turno e tal. E daí os operadores que nós estamos contratando depois, todos eles foi se especializando, né, que a Freeze, o moinho, oferece todo ano cursos de moagem. Então toda a nossa mão de obra operacional do moinho hoje, todos estão com curso técnico de moagem, especializado. Bacana. Eu provoco muito as equipes quando eu faço treinamento presencial, online, seja qual for, eu provoco muito com a inteligência artificial, né? Eu mostro assim, quando é que vocês acham que vai ter um robô aqui dentro de uma unidade? 5 anos, 10 anos, o outro lá falou 20 anos. Eu acho que no máximo, estourando 5 anos, vai ter um robô mesmo, de fato, dentro de uma unidade de grãos no Paraná. Que eu vejo por causa da cultura aqui de inovação, já está mais na frente. E é um desafio muito grande arrumar gente hoje, pessoas para trabalhar. Que queiram trabalhar, já aumentou um pouquinho mais o desafio. E capacitada, aí é um agulho para a gente achar pessoas capacitadas, né, para isso. E eu provoco o seguinte, quem é que sabe mexer com inteligência artificial? Ou quem que sabe mexer com uma automação dentro de um moinho, dentro de uma unidade de grãos também? Para não ficar pensando, aquela pessoa lá entrou para tomar meu lugar, ou a inteligência entrou para tomar meu lugar, essa automação vem para tirar pessoas da operação. Não é bem por aí o caminho, né? Já está uma fartura, né, como diz, de gente, está fartando gente demais, né? A especialização tão importante para a gente conseguir fazer a evolução dentro da empresa, aí vocês devem ter passado por esse caminho aqui, né, de conseguir capacitar as pessoas para trabalhar com a tecnologia. Não ver como a tecnologia como um problema. É uma solução, mas também como um grande aliado para crescer profissionalmente, né, a pessoa que está lá na operação. E em termos de tecnologias que vocês estão buscando, que tem automação, né, no moinho, comentou também que tem um equipamento que vocês estão há 1 ano utilizando, né, na classificação. Tem mais alguma outra coisa vindo, já estão utilizando, que a gente não conversou aqui? Nós ainda temos pontos para melhorar, né? O nosso ainda tem alguns pontos que precisam de mais automação. Temos alguns projetos, né, principalmente a parte de finalização de produtos finais, né? Temos o robô para fazer paletização, armazéns automatizados, né? A Freeze, em algumas unidades, já tem os armazéns automatizados. Então, aqui no moinho, isso está previsto na expansão da planta, né? E a questão de mão de obra, Ponta Grossa, é muito difícil, porque a indústria cresceu nos últimos 3 anos, aí, parece que 70% aqui. E tem a previsão de crescer mais indústrias vão instalar aqui. Então, a demanda por mão de obra aqui é muito complicada, principalmente se precisar de um profissional que conheça de automação, você não encontra. Aqui está vindo muita gente de Santa Catarina, vindo de outros lugares para suprir a mão de obra aqui. Então, olha aí, está bem. É problemático. Minha cabeça já está aqui, calculando coisa, mirabolando coisa para nós fazer no nosso centro lá de tecnologia, porque a gente viu que não tem mais gente para trabalhar, basicamente, né? Então, quem quer trabalhar e vai ficar trabalhando, vão ter que qualificar, não tem outra escapatória. E fazer essas pontes, nessa conexão, o que a cooperativa, o que o moinho precisa aqui para alguma solução tecnológica. Vamos conectar com as empresas, vamos ver o que sai, né? Tem muitas questões de inovação hoje surgindo, né? Então, isso que o Manuel comentou contigo, né? Então, hoje, se você for sair dentro da planta e conversar aí, diria para você que 80% dos profissionais hoje estão sendo formados dentro de casa. Então, trabalhamos muito na parte de
incentivo para o colaborador, né, para a gente evitar a rotatividade e criar a qualificação interna, né? Então, para muitos aí, se você for conversar, você vai ver que começaram de baixo, e a primeira oportunidade que nós olhamos aqui dentro é olhar dentro de casa. Se nós não achar dentro de casa alguém que tem, primeiro, condições e tem perfil para assumir aquela função, a primeira oportunidade vai ser dele, né? E claro que tem um risco para o colaborador, né? E um risco para o negócio, né? Porque se ele não der certo, ele não tem continuidade. Mas na grande maioria das vezes, né, isso tem trazido bastante pontos positivos para nós, né? Onde as pessoas vão crescendo junto com o nosso negócio, né? Então, vai formando profissionais, né? E vão conhecendo o jeito de trabalhar, né? Então, né, novamente eu comento, né, 80% das pessoas começaram com níveis mais baixos e foram crescendo. Tem exemplos aí de pessoas que começaram trabalhando como terceiros, certo. até mesmo na portaria, né, e foram assumindo funções cada vez mais importantes aqui dentro, né, que chegaram a cargos bem melhores dentro do moinho, né. E é bem normal, né, esse tipo de situação, a gente conseguir formar dentro de casa, e que bom, né, que a gente consegue formar profissionais dentro de casa. Tá, aqui o X começou como estagiário também, né, tá atuando aqui, e tem muitos conhecidos, amigos aí que começaram, tem uma pessoa extremamente profissional, capacitada, muito fora da curva, era motoboy na empresa e hoje está como diretor financeiro e é o que coordena toda uma grande indústria a nível Brasil e América Latina, né? Isso também, né, que a gente vem comentando, né, sobre pessoas, né, já que entramos um pouquinho nesse assunto, né. Então a cooperativa trabalha, né, porque nós fazemos parte do CNPJ da Frisia, né. Não que as outras não tenham, né, mas vou falar pela Frisia, que nós somos administrados por ela. Mas tem um trabalho muito forte, né, na parte de gestão de pessoas e desenvolvimento das pessoas, né. Então temos um programa de participação nos resultados, né? Então tem metas definidas para cada unidade de negócio, né? Então essas metas são de produtividade, são metas financeiras, meta de projetos de melhoria, né? E quando a unidade atinge, né, todas essas metas de qualidade e segurança, né? Então são uma série de indicadores que são medidos. Ocorre uma distribuição dos resultados finais, né, de acordo com o que foi entregue durante aquele ano, né. Então, anualmente é feita essa entrega de resultados, né, após a mensuração do ano que estava em vigor, né. Então, isso aí também motiva muito as pessoas, né, para que elas tentem crescer, a se dedicar internamente. Muito bom, coisa boa. Ajuda bastante, com certeza, a PPR, e está claro, né, para quem está lá na ponta atuando, né, para receber também. Às vezes eu pergunto sempre, vocês têm PPR ou só uma vaga lembrança, né, quem faz tanto não recebe, né? O Luiz Henrique teve que dar uma saidinha aqui antes, né, chegou agora de volta, só para deixar a par da nossa conversa. Nós já vendemos todo o trigo aqui, tá tudo certo, pode ficar tranquilo, né, retornou aqui agora, mas tá tudo alinhado, né? Vamos lá, então, gente, para nós encerrarmos aqui o nosso papo, já foi 1 hora aqui, passa voando, né? E tem muito assunto, com certeza. Hoje foi uma parte bem ampla que a gente trouxe. E para próximas oportunidades vamos aprofundar mais algum assunto, de repente fazer até mais interno, né? Um pouco lá dentro do moinho, né? Mas eu quero agradecer muito a todos vocês pelo nosso bate-papo, o aprendizado que a gente tem, não só quem está ouvindo, assistindo, mas eu também estou sempre aprendendo, e quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Quanto mais eu aprendo, mais eu ensino. Essa é uma máxima que eu carrego comigo também. Espero que tenham aproveitado o máximo. Deixo para vocês trazerem uma mensagem final aqui, né, para nós finalizarmos o nosso papo de armazém de hoje. Vamos fazer a volta aqui na mesa? Bora? Então, tá contigo. Apesar de esse ano estar mostrando um ano difícil, né? Espero que a gente vai conseguir os objetivos e estamos trabalhando forte para isso, né? E acho que
que tá bem assim. Maravilha. Tá bom. Eu agradeço, Eduardo, aí pela oportunidade que você está nos abrindo para poder apresentar um pouco o nosso moinho, um pouco a nossa forma de trabalhar para a tua audiência, né? Pessoas que a gente sabe que está buscando conhecimento, buscando um pouco mais de entendimento desse mercado. E a gente conseguir colaborar, mostrar um pouco o nosso trabalho, um pouco do que a gente enxerga, né? É importante, né? Até para as pessoas que de repente estão buscando também conhecer um pouco do moinho herança holandesa, a forma como a gente trabalha. Então eu agradeço aí a oportunidade, tá? E belo trabalho que vocês vêm fazendo. Tamo junto. Obrigado. Então, a gente queria agradecer também. O que a gente espera para esse 2025 vai ser alguns de vocês já falaram, vai ser um ano desafiador. Então a gente espera que nós consigamos trazer para dentro do moinho matérias-primas de qualidade para a gente continuar desenvolvendo qualidade para os nossos clientes. Isso que a gente está buscando para 2025. Muito bom, maravilha. Eu só tenho a agradecer, né, aí você, né, pela oportunidade de a gente estar mostrando um pouco do trabalho da herança holandesa, né, né, para bastante ouvintes e pessoas que estão assistindo, né, e assim, né, tivemos a oportunidade de transmitir um pouco, né, daquilo que nós trabalhamos aqui, né, e levar para fora, né, esse modelo, né, que a gente enxerga que é o mais correto e o mais ético na forma de se trabalhar. E sempre vai ter mudanças para vir, né, de evoluções de modelos, né, mas é importante estar bem claro, né, sabendo que dessa forma que está sendo feito é bom para o moinho, é bom para as cooperativas, para os produtores, para o consumidor final, e é um malabarismo que a gente vai fazendo ano a ano para fazer dar tudo certo isso, né. Tu chegou agora de volta aqui só para dizer que nós estamos fazendo um fechamento aqui, né, do nosso papo, e deixar uma mensagem final aqui para a turma que está nos assistindo. Eu queria agradecer a oportunidade de conversar aqui. Acho que é bem bom esse trabalho que você faz, né, de trazer essas informações, né, daí aproxima tanto um pouco a gente da indústria quanto o produtor. É importante ter esses laços, né, um entender a dificuldade do outro. Isso também pode ser uma oportunidade, na verdade, né, para cada um. E acho que é isso. Primeiro podcast do ano nós estamos fazendo, né, aqui dentro do Papo de Armazém, e falamos sobre mercado, qualidade de grão, processos internos de uma forma bastante ampla aqui dentro do moinho, como é que foi o início aqui dessa união das cooperativas, né, a Frisia, a Capal e a Castro Holanda também. Entre outras, que frigorífico, a maltaria, que gigante a maltaria, né? Eu passei 2 anos atrás, estava em construção aqui e quero voltar lá agora, ir lá, né, de fato, para conhecer, e deve ter ficado lindo aquilo lá, né? Gigante, muito bom. Então, todos esses assuntos a gente trouxe aqui no nosso primeiro episódio. Falou que vai ser um ano desafiador, né? Todo ano é desafiador, e 2025 acredito que vai ser mais uma vez. E eu digo que vai ser o ano também, aproveitando esse primeiro episódio do ano, vai ser o ano da espiritualidade. Isso que eu falando, não tô dizendo que outras pessoas estão dizendo aí. Vai ser o ano da espiritualidade, porque como vem muito desafio, nós precisamos estar bem. Precisamos estar bem com a gente, né, com as outras pessoas, com os colegas e com Deus também. Eu venho me espiritualizando de uma forma muito forte no último ano, que tive a graça, né, de estar junto com Deus mais perto, e eu digo isso para vocês porque, como vem muito desafio, a gente precisa passar por eles. E às vezes a gente não está querendo aceitar. Por que está acontecendo isso comigo? Por que não está indo para frente? Ou por que vem tanto desafio? É uma enchente? É uma seca? É não sei o quê? E tudo é uma preparação pelo que está por vir, né? Para nós, como pessoa, como profissional, como empresa. Então, todo desafio sempre é muito bem-vindo. Obviamente, não gostamos muitas vezes, e eu sou do Rio Grande do Sul, sabemos o que passamos lá, foi bem complicado, mas a gente não desiste, não podemos desistir de forma alguma. Então vai ser um ano da espiritualidade, do meu ponto de vista, para a gente
estar mais conectado com o Deus que for, que cada um acredita. Pode ser o universo, pode ser um ser espiritual, sei lá, não sei o que cada um enxerga como Deus aqui. Mas o meu convite para todos é o quê? Orem cada vez mais para o seu Deus, para estar bem consigo, porque quando a gente está bem, forte, mentalmente, espiritualmente, o que vier a gente consegue trabalhar de uma forma um pouquinho mais tranquila, digamos assim. E nós, com o nosso centro lá sendo feito esse ano, 3 anos atrás, 4 anos atrás, a Web Silos era de fundo de quintal, literalmente. Então, quando eu aluguei uma casa em Soledade, tinha uma casinha de madeira velha atrás lá da casa, a casa era muito boa, tinha uma casinha só para guardar cacareco, sabe? Eu falei, aqui vai ser a sede da Web Silos. E assim foi. Nós ficamos 1 ano e pouquinho lá, já fomos para outros 2 lugares e agora estamos nos armazéns mais antigos do país, lá em Soledade, com 2.400 metros quadrados de área construída, que vai ser o nosso centro lá, e já está sendo um sucesso antes de inaugurar. Cada um que a gente fala já fecha os contratos para estar lá dentro, porque a gente acredita que é com pessoas que a gente faz as coisas funcionarem. Também com tecnologia, que a gente está precisando muito trabalhar com esse negócio. Cada dia tem negócio novo, né? A gente está sempre atrasado na tecnologia, né? E aí essa mensagem que eu quero trazer para vocês. Aproveitem o máximo de conhecimento e também espiritualizando cada vez mais, tá? Fazer um ano incrível que a gente vai ter também. É desafiador? Sim, mas vai ser um ano incrível, com certeza. Um abraço a todos, obrigado mais uma vez aqui a todas as cooperativas aqui que fazem parte, a todo o grupo, e todos vocês que estão nos assistindo, ouvindo, e desejo um ótimo 2025. Um abraço e até o próximo Papo do Armazém. Fiquem com Deus.